Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes 1. Vou pedir que você mantenha aí o texto aberto. Nós chegamos hoje à nossa terceira exposição nesse livro. Serão 22 mensagens. As duas primeiras nós introduzimos o assunto, demos uma visão geral do livro de Eclesiastes e vimos aí que o livro ele abre com uma apresentação do autor, verso 1, nos diz quem é o autor do livro: filho de Davi, rei de Jerusalém. Depois da apresentação do autor, o livro faz uma apresentação do tema, do que trata o livro de Eclesiastes, da vaidade das vaidades, onde o pregador diz que tudo é vaidade. Depois do verso 3 ao verso 11, existe aí um resumo poético, onde Salomão oferece ali uma série de exemplos da natureza e da experiência humana, revelando que o mundo é um lugar que não nos oferece respostas satisfatórias. E agora, do verso 12 ao verso 18, Salomão descreve a sua busca. E a busca dele pela verdade, por respostas, começa a partir então dessa segunda parte aí do capítulo 1. E Salomão vai falar em termos autobiográficos, ele vai descrever experiências que teve, vai fazer esse resumo, vai falar destas coisas para benefícios dos seus leitores. E ele vai mostrar que, durante um bom tempo da sua vida, ele se aplicou a esquadrinhar, a se informar sobre tudo que acontece debaixo do sol. Ele vai mostrar que, ao longo de muito tempo, ele buscou informações, através de estudos, através da própria experiência, sobre tudo aquilo que acontece aqui nesse mundo. Ou seja, os versos que nós vamos ler a partir de agora, quem escreve esses versos não é ali um adolescente ou um garoto arrogante que leu ali meia dúzia de livros e se acha o dono da verdade. Existe um monte assim nos dias de hoje. Quem está falando aqui é alguém com um enorme conhecimento de causa. Quem está falando aqui é um erudito, um amante do estudo, do conhecimento. Quem está falando aqui é alguém que gastou mais horas investigando o mundo do que qualquer outro ser humano. E aí então ele inicia a sua fala, está aí no verso 12, dizendo: eu, o pregador, venho sendo rei em Jerusalém. O fato dele falar aqui no tempo verbal do passado, venho sendo rei, nos mostra que ele já era rei há um bom tempo. Ou quem sabe, provavelmente, possivelmente, ele já está aqui no fim da sua vida. E ao escrever do ponto de vista da idade ou da experiência, ele vai nos contar acerca de tudo aquilo que ele aprendeu ao longo desse tempo. Ele vai dizer assim: ao olhar para o passado, ao olhar para o tempo que se passou, ao longo de tantas décadas, eis o que eu aprendi. E o Salomão de Eclesiastes é um buscador. Como nós vamos ver, ele se encontra numa busca pessoal incansável de sabedoria, de conhecimento.
Por isso que ele vai dizer aí no verso 13: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Você conhece a história? Você sabe que quando Salomão subiu ao trono, Deus virou para ele e disse assim: peça o que você quiser e eu te darei. Escolhe. Salomão foi o único ser humano que teve a experiência lá do gênio da lâmpada. O que você quiser, eu lhe concedo. Nós sabemos que Salomão pediu sabedoria, mas isso não significa que ele passou a saber de tudo e a conhecer tudo instantaneamente. Não foi da noite para o dia, não foi no estalar de dedos. Ele precisou se dedicar à busca do conhecimento, e foi exatamente isso que ele fez. Ele dedica a sua vida ao aprendizado. Por isso que ele diz aqui no verso 13, que ele aplicou o coração a esquadrinhar, a se informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. E esses dois verbos, essas duas palavras aqui, esquadrinhar e informar, indicam a seriedade dos seus esforços. Mostra como que ele se empenhou. E como nós vamos ver, a sua busca foi tanto intensa quanto extensa. Salomão queria saber o máximo possível sobre o máximo de coisas possíveis. Ele diz assim: tudo quanto sucede debaixo do sol. Eu apliquei o coração a esquadrinhar tudo, sobre tudo quanto sucede debaixo do sol. Eu apliquei o coração a informar-me com sabedoria sobre tudo quanto sucede debaixo do sol. Intensa e extensa. Ele tem um desejo que representa o desejo da humanidade. Deus colocou no meu, no seu, no nosso coração, no coração de cada homem e mulher, esse desejo por investigar, por conhecer, por aprender. E ao longo do tempo, a humanidade tem feito isso. Os ramos do conhecimento, eles são inúmeros. E cada vez, a cada ano, surgem subdivisões daquelas áreas já conhecidas e já estabelecidas. Pense, por exemplo, nas ciências humanas. Estuda-se a sociedade, a pessoa, a comunicação, a política, o direito, a economia, a história, a cultura. Tudo dentro da área ali, daquilo que nós chamamos de ciências humanas. Mas existem outras ciências. Nós estudamos física, matemática, biologia, química, geologia, geografia, astronomia. Pense ainda, em quantos são aqueles chamados ramos do conhecimento aplicados? Arquitetura, medicina, odontologia, farmácia, engenharia civil, elétrica, naval, mecatrônica, engenharia de rede, engenharia de computação. Isso sem falar nas artes. E para complicar ainda mais, cada uma dessas áreas que eu mencionei aqui possui ali uma infinidade de objetos de estudo. A biologia, por exemplo. Dentro da biologia comporta zoologia, genética, botânia, microbiologia, citologia, ecologia, anatomia, embriologia e uma infinidade de coisas. O ser humano, ele tem se mantido ocupado na tarefa de desenvolver o conhecimento. Salomão nos diz
que o mero conhecimento debaixo do sol, ou seja, conhecer por conhecer, não nos sacia. Ele diz, essa busca frenética que o ser humano tem, simplesmente por conhecer e conhecer, não preenche o coração do homem. Olha o que ele diz no verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Ele diz assim, a busca pelo conhecimento pode ser excitante, mas também é enfadonha. Interessante isso aqui, porque o homem que sobrepujou em sabedoria a todos os que o antecederam, o homem que em seu coração se encheu de sabedoria inigualável, é exatamente ele que afirma que todo esse conhecimento é vaidade. Aquele homem que sobrepujou, que esquadrinhou, que buscou se informar com sabedoria acerca de tudo quanto procede, é esse homem que diz, é correr atrás do vento. Ele vai dizer que todo conhecimento debaixo do sol é vaidade. Ele vai dizer com todas as letras que todo conhecimento, no final das contas, não serve de nada. Se não for feito, se não for encarado com aquele olhar, com aquela visão acima do sol. E, gente, se existe alguém habilitado a fazer tal comentário, esse é Salomão. Se existe alguém que poderia dizer isso, era exatamente ele. Apliquei o meu coração a esquadrinhar, a analisar, a ponderar sobre tudo. E como nós vamos ver, Salomão sabia de um monte de coisa, de diversas áreas. E ele diz assim, conhecimento por conhecimento, vaidade. Conhecimento sem o olhar acima do sol, vaidade. Certa vez, Stephen Hawking, considerado um dos maiores cientistas do mundo da sua época, Hawking veio a público e disse o seguinte, nós falando da humanidade, nós somos apenas um tipo avançado de macacos, num planeta menor de uma estrela medíocre, mas podemos entender o universo. O Hawking disse isso. Esse é o dilema. Um homem considerado dos mais inteligentes do mundo, mostra sua enorme ignorância em sua suposta sabedoria humana. Talvez você seja uma pessoa que tem grande orgulho da sua capacidade de entendimento. Uma pessoa que tem um grande orgulho da sua capacidade de conhecimento, de análise, de síntese. Talvez você se orgulhe muito do seu desempenho acadêmico, dos papéis que tem lá o seu nome emoldurado lá na parede do seu consultório, do seu escritório. Talvez você coloque nisso o seu valor. Muitos jovens, quando entram numa faculdade, depositam toda a sua esperança de sentido em concluir o curso, em obter o diploma, o reconhecimento dos homens, por ser alguém de grande conhecimento. Empenham a sua vida
na busca frenética por desenvolver-se academicamente, porque as pessoas vão olhar para mim com respeito. Agora eu sou um doutor, agora eu tenho um mestrado, um doutorado, agora eu me formei. E acha que é isso que vai trazer sentido para a sua vida. Salomão vira e diz assim: não adianta. Você pode ter 4 pós-doc, não é com um olhar acima do sol, vazio no seu coração. Eu me apliquei a esquadrinhar e a conhecer todas as coisas. Sabe o que isso gerou em mim? Vazio. Vazio. Lembre-se, nós não estamos falando aqui de uma pessoa ignorante. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que não tem conhecimento e desdenha daquele que busca o conhecimento, porque tem muita gente assim, que não consegue estudar, não consegue se desenvolver e desdenha o conhecimento, porque ela não consegue chegar lá. Inveja. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que, como ele inicia a argumentação dele, eu apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Nós estamos falando aqui do homem a quem Deus deu a sabedoria como nenhum outro. É dele que nós estamos falando. E ele diz assim: não vale de nada. Se não for casado com Deus, se esse conhecimento não tiver atrelado a um temor do Senhor, tudo vaidade, correr atrás do vento. É muito fácil deixar que os nossos cursos acadêmicos nos tornem pedantes que se acham muito. É muito comum nós utilizarmos o nosso conhecimento e a nossa capacidade como a fonte de sentido da nossa vida, para elevar o nosso coração e acabar por desprezar os outros. E aí Salomão conclui a sua busca vazia e infeliz pelo sentido da vida no conhecimento, com um provérbio. Olha o que ele diz aí no verso 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Mesmo não entendendo o sentido da vida, nós precisamos enfrentar as duras realidades dessa vida que muitas vezes não faz sentido. Algumas coisas, elas estão tão distorcidas, elas estão tão tortas, que elas resistem a todos os nossos esforços de tentar endireitá-las. Por mais que você se esforce, aquilo não muda. Discussões dentro de casa, dentro do lar. Já conversaram quantas vezes sobre isso? Conflito na igreja. Será que nas igrejas tem conflito? Desde quando? Até quando? Injustiças no emprego, por aí afora, ao redor do mundo. Erros cometidos pelo governo. Falhas morais. Dificuldade financeira. Deficiência física. E a gente poderia aqui continuar fazendo uma lista interminável, porque existem centenas, milhares de coisas no mundo, nas nossas vidas, que nós gostaríamos de endireitar, mas simplesmente não tem jeito. A gente não consegue. Existem inúmeras circunstâncias que
nunca serão corrigidas. Não importa o quanto nós nos esforcemos, simplesmente não tem jeito. Salomão diz: aquilo que é torto não se pode endireitar. Não pode. De que adianta? De que adianta milhares de formandos todos os anos, ou melhor, todos os semestres, em medicina, direito, administração, engenharia, o nosso país continua torto. Todo semestre, milhares e milhares de doutores são colocados aí no mercado de trabalho e o Brasil continua torto. Muda uma coisa aqui, outra ali, mas muito pouco. Continua torto. Sempre existe algo que eu, você, que nós gostaríamos que fosse diferente. Algo torto, que não se endireita. A gente sabe, nós sabemos, eu sei, você sabe muito bem o que é preciso fazer para perder peso. Mas por que a gente não consegue? Você sabe o que precisa fazer para resolver aquele problema lá no seu fígado, no seu joelho. Por que não resolve? Por vezes, aquilo que a gente precisa resolver não é com a balança, não é com um órgão do corpo, às vezes é emocional, relacional. Não muda. 1 ano, 2 anos, 40 anos tentando mudar esse homem, né? Não muda. Salomão diz: aquilo que é torto não se pode endireitar. Uma dor, uma ferida, algo que aconteceu, não resolve. E aí na segunda parte do verso, olha o que ele diz. Ele fala de algo muito intrigante. O que falta não se pode calcular. Ao longo da vida, nós perdemos muitas coisas e não fazemos ideia daquilo que nós perdemos. Por exemplo, nós perdemos 100% do tempo que não temos e das experiências que não tivemos. Nós perdemos 100% do dinheiro que não ganhamos e das oportunidades que a gente nem percebeu. E nós vamos vivendo. E não conseguimos imaginar quantas coisas que nos faltam. Por exemplo, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Quantas pessoas nesse mundo viveram sem geladeira? A grande parte da humanidade. Quantas pessoas viveram sem ar-condicionado? Quantas pessoas, e aí vou dizer para a galera mais jovem, viveram nesse mundo sem internet? Já pensou um mundo sem internet? Que loucura! As próximas gerações, 40, 50 anos, elas vão olhar para trás e vão se perguntar acerca de um monte de coisas que nós hoje desconhecemos. E eles vão perguntar assim: como que o pessoal de 2023 conseguia viver sem? Existem coisas sem as quais nós vivemos e nem imaginamos como seria bom, como seria útil ter essas coisas. Tentamos preencher a vida, achar sentido e verdade, mas no fundo fica aquela sensação estranha de que há algo seriamente errado. Está faltando algo que é a chave ali para fechar a conta. É o que Salomão diz aí, olha aí. O que falta não se pode calcular.
E aí você junta a primeira e a segunda parte do provérbio. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Você junta as duas partes, qual é a conclusão? A vida é o que é, e não há nada que a gente possa fazer para consertar. Irmãos, qual é a primeira crise de Salomão? Tem coisa no mundo, na sua casa, na sua vida, não vai mudar nunca. Está aqui, ó. Você fica na esperança que vai mudar? Juntando as duas partes do provérbio, a conclusão que se chega, a vida é o que é. E lembra, eu, pregador, venho sendo rei em Israel. Estou contando para vocês do que eu vi ao longo de décadas. Eu que estudei, esquadrinhei, pesquisei, analisei, percebi, quero dizer para vocês o seguinte: aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Existem coisas, na verdade, existem muitas coisas que não vão mudar. Pessoas sobre as quais a gente pensa que tem, mas a gente não tem autoridade, força sobre elas, capacidade de administrar essas pessoas, problemas que a gente não consegue resolver, desejos que a gente não consegue satisfazer. Simplesmente, nós não conseguimos adequar a vida à nossa vontade. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: olha, a vida é como uma conta que não se fecha. Não fecha. A gente sabe que tem algo faltando, mas a gente não consegue descobrir o que é. Sabe quando você vai fazer lá aquele orçamento, quando você vai fechar o caixa, você fica ali, o camarada que trabalha como caixa no banco, todo dia ele tem que fechar. Se der errado, ele tem que olhar, tem alguma coisa faltando, eu não consigo achar. Salomão diz, isso é a vida. Você fica sempre com esse vazio, com essa sensação de que tem alguma coisa faltando. O que é? Você não vai achar nunca. Heiken, um comentarista do livro de Eclesiastes, ele diz assim: a vida é como um relatório financeiro, que a gente não consegue fechar, que não se equilibra, e nós adulteramos os números para nos iludir de que ela fecha. Percebe? O que sabemos e o que presenciamos não se equilibram. Não importa quanta ginástica mental a gente faça, o balancete simplesmente não fecha. Você olha para os filhos, para a criação, tem uma coisa errada. Não é possível. O pastor olha para a igreja e diz assim: tem muita coisa errada, mas eu não sei. Você olha para a vida, não sei. Não fecha. E aí, para piorar, Salomão diz que aumentar o conhecimento, na verdade, aumenta a tristeza. Olha o que ele diz, verso 16: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a
todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Tem professores que dizem assim, eu já disse muito isso para os meus alunos, pensar dói, pensar não dói. Preguiçoso, menino preguiçoso, a menina não quer saber de nada. Aí, filha, pensar não dói. Salomão está dizendo aqui, pensar dói muito. Pensar dói demais. Aprender traz junto com o aprendizado dores muitas vezes insuportáveis. Veja quando as crianças, elas vão perdendo aquela simplicidade de olhar para a vida. Quando as crianças começam a entender que esse mundo jaz no maligno, quando as crianças começam a perceber que esse mundo é muito mau, e elas dizem, ué? Mas como assim? Eu não posso ir sozinho na casa do meu colega que mora a 3 ruas daqui, por quê? Quer dizer que o papai também fala mentira? Quer dizer que a mamãe, eles começam a perceber, a entender a realidade desse mundo mal. Toma um choque. Provavelmente, na verdade, certamente, não provavelmente, nós viveríamos muito mais felizes se não soubéssemos da quantidade de corrupções que existe no nosso país. Prefeituras, estados, poder federal, é melhor não saber. Viveríamos mais em paz se não tivéssemos acesso a uma quantidade absurda de informações que chegam a nós, e quando a gente acaba de ler, a gente fala, não é possível. E aquilo vai gerando em nós uma ira, um ódio, que depois desemboca em desespero, em ansiedade, em cinismo. Salomão está dizendo, nós viveríamos muito melhor, muito mais tranquilos na ignorância. Ele vai dizer assim, na muita sabedoria, diz aí o verso 18, há muito enfado. E quem aumenta em ciência, aumenta em tristeza. Enfado aqui é uma irritação, é uma frustração da alma que beira a raiva. Salomão diz que a sabedoria, ao invés de ajudar a entender a vida, ela contribui para uma frustração ainda maior. Ele diz, a sabedoria são os óculos que nos permitem enxergar como que esse mundo é torto. Você não conseguia ver, mas quando você começa a estudar, a analisar, a ponderar, é como se você colocasse ali óculos e dissesse, agora eu estou vendo. A sabedoria é isso, ela nos leva a perceber como que esse mundo é torto, cheio de incoerências, cheio de pecado, cheio de coisa errada. A sabedoria nos mostra que a esperança ingênua de que vai ser a educação que vai mudar o mundo é um buraco furado dentro de um maremoto. A ciência, ela pode entender, e ela tem entendido sobre muitas coisas importantes, mas a ciência ela é incapaz de dar uma resposta final para os grandes dilemas da vida.
É por isso que a Lisa Simpson, ela virou para o pai e disse: à medida que a inteligência sobe, a felicidade desce. Em muitas, preste atenção nisso, deixa eu dizer uma coisa para vocês, em muitas circunstâncias, ignorância é felicidade. Em muitos contextos, quanto mais nós sabemos das coisas, mais problemas isso nos traz. Eu confesso para vocês que eu, como pastor, eu não desejaria saber de um monte de coisas que eu fico sabendo. Porque quando vocês vêm a mim e abrem o coração e falam daquelas coisas feias, cabeludas, mal cheirosas que existem lá na sua casa, você pode ter certeza que eu fico algumas noites sem dormir. E eu digo para Deus, eu não queria saber disso. Mas faz parte do ministério pastoral. Ignorância, em muitas circunstâncias, é felicidade. Mais uma vez, Salomão consegue nos levar a ficarmos piores do que antes. Lembra? Desde a nossa primeira mensagem, há 2 semanas atrás, eu falei que esse é o objetivo dele. Essa é a didática dele. Ele nos leva a vermos as piores coisas, para em cima disso, nos mostrar a solução. Ele nos leva a olhar a vida debaixo do sol. E aí ele vai dizer, debaixo do sol é desespero, é loucura. A didática dele é tirar todas as nossas esperanças na vida debaixo do sol. Então o que ele faz inicialmente? Ele nos mostra o mundo de uma perspectiva terrena. E quando ele faz isso, ele leva ao leitor, a mim e a você, a não ter nenhum tipo de esperança aqui. Ele está dizendo, olha, quem tenta enxergar as realidades da vida com os óculos desse mundo, não sai de Eclesiastes 1. Fica aqui e entra em desespero. Ele está dizendo, estude toda a filosofia. Leia Platão, Sócrates, Aristóteles, leia todo mundo. Pesquise todas as religiões. Vá em todas as igrejas. Faça todos os cursos que você puder de aprimoramento pessoal. Invista a sua vida numa carreira acadêmica. Vá até o fim. Se Deus não estiver junto com você, e se não for os óculos da fé cristã a interpretar tudo o que você faz, sabe qual é o final? Vazio, frustração, correr atrás do vento. Quem é aquele que corre atrás do vento? Eu tive um amigo na minha infância, jogou bola comigo, fez parte dos times que eu joguei bola. Ele morreu de overdose, lá com uns 15, 16 anos. Antes da morte dele, eu fui visitá-lo, sendo alimentado com uma sonda aqui. A mãe dele falou comigo assim, ele saiu correndo daqui de casa até a Praça São Salvador, e eu perguntei, o que foi que você estava fazendo? Ele disse,
corria atrás do vento. Queria pegar o vento. Ele tinha surtado. Salomão está dizendo: o louco é aquele que corre atrás do vento. Quem encara a vida desse jeito é louco. A razão humana, ela só pode nos levar até determinado ponto. Por isso que Deus disse que nós não devemos nos gloriar. Lembra que Deus disse isso através de Paulo? Nós não devemos nos gloriar na sabedoria humana. Ele disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Na verdade, Deus vai além, e Deus vai dizer assim: destruirei a sabedoria dos sábios. Eclesiastes é uma das fontes que demonstram como que Deus destrói as pretensões da sabedoria humana, mostrando quão vazio é todo o nosso conhecimento sem Ele. Não adianta, diz Salomão, não adianta. Mas aí, nós precisamos lembrar que a Bíblia, ela é um conjunto de livros. Nós precisamos lembrar daquela regra hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a Bíblia nos dá respostas para alguns desses dilemas de Salomão. Por isso que quando nós lemos o ensino geral das Escrituras, nós não caímos em desespero. Por quê? Porque existe uma frase que aparece lá em Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, que nos ajuda aqui. Salomão vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, conhecimento tem valor sim. Desde que esse conhecimento esteja seguido do temor do Senhor, atrelado ao temor do Senhor. E quando que nós tememos a Deus? Quando nós reconhecemos o lugar supremo e primário de Deus nas nossas vidas, de Deus no mundo. Somente entendendo quem somos diante de Deus e quem Deus é diante de nós, nós entenderemos o mundo. Ou seja, a saída desse looping de tolice que nós nos metemos é aquele que foi chamado de sabedoria de Deus. Quando Paulo escreve aos crentes de Colossos, e nós cantamos aqui hoje, não é por acaso que nós cantamos o hino que cantamos. Paulo diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo diz: nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí, Paulo vai e diz algo extraordinário. Ele diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Em Cristo. Paulo está dizendo assim: Cristo é a ponte entre o mundo debaixo do sol e o mundo acima do sol. Paulo está dizendo: Cristo é a âncora que prende esse mundo efêmero a algo eterno, grandioso, sólido. Cristo entrou nessa vida vergonhosa para nos mostrar a forma sábia de se viver. E se nós seguirmos a Jesus e a sabedoria dele, a gente não vai continuar tentando endireitar aquilo que é torto. Se a gente segue a Cristo e a sabedoria de Cristo, nós não continuaremos tentando
endireitar aquilo que é torto para se adaptar àquilo que nós desejamos, aos nossos propósitos. Mas nós vamos fazer o quê? Humildemente nos submeter a Deus, que quer que as coisas sejam do jeito que são. Então, preste atenção nisso. Se nós seguirmos a Cristo, a conta da vida, ela fecha. A conta da vida fecha. É possível que o orçamento da vida pareça que não vai fechar desse lado da eternidade. O que nós precisamos fazer então é nos contentar em deixar os últimos cálculos para Deus fazer. Porque Cristo garantirá que no final todos os balancetes do livro divino vão fechar. Inclusive a nossa própria conta, que Ele vai reconciliar com o seu próprio sangue. Quem pode endireitar aquilo que é torto? Você não consegue. Eu não consigo. E a gente fica aí, lutando. 10, 15, 20 anos, achando que é a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a nossa capacidade que vai mudar. Só existe uma pessoa capaz de endireitar coisas tortas. Não por acaso ele era um carpinteiro. Pau que nasce torto. Lembra? É porque não consegue entender que existe um carpinteiro em Nazaré. O carpinteiro de Nazaré, ele sim, consegue endireitar até mesmo o pau que nasce torto. Somente alguém que seja maior do que nós pode endireitar o que é torto. Uma vez, eu vou pedir que as crianças esperem um pouquinho para sair, tá? Eu estou acabando. Uma vez, Jesus se encontrou com seus ouvintes e disse assim: aqui está alguém que é maior do que Salomão. Vocês acham que isso foi por acaso? Salomão é o máximo que a humanidade pode oferecer. Quem foi o homem mais sábio do mundo? Salomão. Salomão é o máximo que a humanidade pode oferecer. Salomão é o máximo que a capacidade de entendimento humano pode alcançar. Salomão representa o limite, o ápice da sabedoria humana. Aí aparece Jesus e diz assim: aqui está alguém que é maior do que Salomão. Ele está dizendo assim: a sabedoria de vocês não consegue, mas eu consigo. Aqui está alguém que é maior do que Salomão. Ele está dizendo assim: vocês ficam aí confiando na sabedoria e no conhecimentozinho de vocês e não vem a mim. Aqui está alguém que é maior do que Salomão. Jesus não é apenas um sábio a quem Deus concedeu um monte de sabedoria. Ele é Deus falando. Ele é a palavra de Deus. Ele é a fonte de verdade. Ele é a verdade. Ele é, como disse Paulo, a sabedoria de Deus encarnada, que veio de cima do sol, que se encarnou, habitou entre nós. A sua luz ilumina
as nossas mentes. A sua vida, ela nos substituiu. A sua morte nos permite viver. A sua palavra nos faz viver. Irmãos, preste atenção nisso. E enquanto nós estivermos buscando respostas para os nossos problemas, através da nossa capacidade, do nosso jeito, com as nossas forças, nós continuaremos dando cabeçada, sofrendo, porque existem coisas nesse mundo que com a sabedoria humana elas não vão se endireitar, nunca. Não vão. É por isso que nós precisamos ir àquele que é maior do que Salomão. Tem coisa que não resolve na sua vida, pode ser que seja por causa da forma com a qual você esteja tentando resolver. Recursos humanos, capacidade humana, sabedoria humana. Eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Terminaremos frustrados. Ou no máximo, encontraremos números e becos sem saída. Agora, se o temor do Senhor for o princípio do seu conhecimento, como ensina Provérbios, é promessa do Senhor, que de um lugar acima do sol, você encontrará sabedoria para viver. E aquilo que você fizer hoje, certamente vai ecoar além desse mundo, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Felizmente, há um caminho que também é a verdade e a vida. Felizes daqueles que trilham por esse caminho. Senhor, que a Tua palavra expõe